Terminamos o primeiro bloco falando de que existem na Bíblia algumas coisas que são blasfêmia. E com base no texto que nós lemos em São Marcos, a pretensão de perdoar pecados é uma blasfêmia. Inclusive a palavra de Deus, em 1 Timóteo 2, verso 5, nos diz que só existe um mediador entre Deus e os homens. Esse mediador é Jesus Cristo. E um outro texto que nos ajuda é 1 João 1, verso 9, quando João escreveu: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Só existe um ser nesse universo capaz de perdoar pecados, e esse ser é Deus. Mas você pode estar se perguntando: mas pastor, a Bíblia não ensina que nós devemos perdoar os pecados uns dos outros? É claro que ensina, é verdade. E o que significa perdoar pecado uns dos outros? Vamos supor que o Leonardo me ofenda. Eu tenho que perdoá-lo. Se eu ofendê-lo, ele tem que me perdoar. Então, perdoar pecado uns dos outros é quando eu ofendo ou sou ofendido. É aí que eu peço perdão ao semelhante. Agora, os pecados que eu cometo contra Deus, eu não tenho que procurar um semelhante para confessar, eu tenho que confessar a Ele, porque só Ele é o detentor do perdão. Então, isso tem que ficar bem claro em nossa mente, para nós entendermos o que a palavra de Deus ensina. Um outro detalhe: o que mais é blasfêmia na Bíblia? Olha para João capítulo 10, versos 30 a 33. Jesus declarou assim: eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. O Cristo foi acusado de uma outra blasfêmia. Qual? Ele se fazer de Deus, porque ele declarou: eu e o Pai somos um, em João 10, 30. Agora, por que é que Cristo não pecou ao declarar ser Deus? Porque ele é Deus, é por isso que ele não pecou. Então, alguém pretender ser Deus ou assumir o lugar de Deus, à luz de João 10, 30, isso é blasfêmia. O chifre pequeno, esse poder, faz essa reivindicação. Olha o que escreveu o Papa Leão XIII. Nós, os papas, temos sobre a terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Olha o que diz o dicionário de Lúcius Ferrari no artigo Papa. O Papa é de tão grande dignidade e exaltado que ele é não mero homem, mas como se fosse Deus e substituto de Deus. O Papa é de tão grande autoridade e poder que ele pode modificar, explicar e interpretar as leis divinas. O que quer que seja que Deus ou o Redentor faça, o vigário pode fazer sem nada contrariar a fé. Isso não é colocar-se no lugar de Deus? Isso não é pretender ser o próprio Deus? Um outro detalhe, uma terceira característica. Diz o profeta Daniel de que o chifre pequeno proferiria palavras contra o Altíssimo, magoaria os santos do Altíssimo, mudaria os tempos e a lei, e os santos lhe seriam entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Nós já vimos aqui o que significa tempos, estão lembrados? É anos, Daniel 11, 13. 3 tempos e meio são 3 anos e meio. Agora, se você vai para Apocalipse, falando do mesmo poder no capítulo 13,
lá diz que esse poder agiria por 42 meses. Mas se você vai um pouquinho mais para frente de Apocalipse, você vai perceber que esse mesmo poder atuaria também por 1260 dias. Então, na Bíblia, em Daniel e Apocalipse, o chifre pequeno atua por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 tempos e meio, 42 meses ou 1260 dias. São 3 períodos distintos ou estamos falando de um mesmo poder? É claro que é o mesmo poder, basta fazer a conta. 3 tempos e meio são iguais a 3 anos e meio. Se cada ano tem 12 meses, você tem 42 meses, porque são 12, mais 12, mais 12, mais 6. 42 meses é o mesmo período de Apocalipse. E se você multiplicar 42 por 30, que é a quantidade de dias no calendário judaico, você vai chegar a quantos dias? 1260. Então, 3 tempos e meio, 42 meses ou 1260 dias falam de um mesmo período. E como estamos tratando de profecia, em profecia, segundo Ezequiel 4, 6 e 7 e Números 14 e 34, cada dia equivale a um ano literal. Isso quer dizer que o chifre pequeno atuaria na história por 1260 anos. Eu disse para vocês no primeiro bloco que a última tribo a ser expulsa foi os ostrogodos. Quem guardou o ano que foi expulso? 538. Pois bem, agora é só você pegar o ano 538, somar 1260, nós seremos levados a que ano? 1798. O que aconteceu em 538? Um decreto de Justiniano colocando o bispo de Roma como cabeça de todas as igrejas e dando ao papado jurisdição temporal. O que aconteceu em fevereiro de 1798? A prisão do Papa Pio VI, que era o Papa da época. Agora eu pergunto, Kênia, Antíoco Epifânio viveu 12 séculos para cumprir essa profecia? Antíoco Epifânio estava vivo em 538? Antíoco Epifânio viveu até 1798? Então não pode ser Antíoco Epifânio. E aqui, deixa eu falar com você que está em casa. A maioria dos teólogos dispensacionalistas estão ensinando por aí de que esse chifre pequeno é Antíoco Epifânio. Engano satânico. E sabe por que engano satânico? Porque se eu coloco o chifre pequeno no 2º século antes de Cristo, eu não tenho com que me preocupar. Outros teólogos futuristas da escola de interpretação profética futurista estão colocando o anticristo para um futuro distante. Ora, se ele está no passado ou no futuro, o que tem a ver comigo no presente? Nada. Mas a escola de interpretação profética historicista diz que esse poder do chifre pequeno, ele está atuando na história e que houve uma supremacia desse poder por 1260 anos. E qual é o movimento religioso que se encaixa perfeitamente nessa profecia? Apenas um: o sistema papal. Esse poder dominou por 12 séculos. Em 1798, os generais Berthier e Servani, por ordem de Napoleão Bonaparte, prenderam o Papa Pio VI, que era o Papa da época. E essa prisão do Papa foi o cumprimento da profecia de Apocalipse 13, verso 3, que diz que uma das suas cabeças seria golpeada de morte. Esse foi um golpe mortal para o papado. Agora ainda temos uma quarta característica. Esse poder, segundo Daniel 7,25, vai mudar os tempos e a lei. Esta é a última característica que vamos estudar hoje. Mudar os tempos e a lei. Aí está, cuidará em mudar os tempos e a lei. Se você olhar para Êxodo capítulo 20, versos 3 a 17, lá estão os 10 mandamentos. Mas se você olhar para o Catecismo, na página 539, aqui estão também os 10 mandamentos. Mas agora você vai começar a perceber de que houve uma alteração. Aqui aparece na página 539 os 10 mandamentos. Só que depois você começa a ver
de que alguma coisa foi mudada. Um espaço foi deixado em branco. Ou seja, 3 mudanças o catecismo faz na lei de Deus. Primeira delas, exclusão do 2º mandamento. O 2º mandamento ensina: não farás para ti imagem de escultura. Esse mandamento da santa lei de Deus foi excluído do catecismo. Segunda mudança, o 4º mandamento da lei de Deus, em Êxodo capítulo 20, versos 3 a 11, ensina que o sábado é o dia a ser santificado. Aqui no catecismo se ensinou guardar domingos e festas. E finalmente, como tiraram o 2º, só sobraram 9. Então dividiram o 10º mandamento em 2, para voltar a ter 10, porque senão seriam apenas 9. Agora, esta mudança na lei de Deus não é nova. Ela começou desde o 4º século, quando Constantino tornou-se imperador de Roma. E Constantino, no dia 7 de março de 321, ele baixou o que a história chama de o primeiro decreto dominical. E aqui está a cópia do decreto, como promulgada no Codex Justinianus, livro 3, no título 12 e 13. E esse decreto de Constantino convida a todos a descansarem no venerável dia do sol. Devem os magistrados e as pessoas residentes nas cidades repousar e todas as oficinas ser fechadas no venerável dia do sol. Ora, qual é o venerável dia do sol para os romanos? O primeiro dia da semana. O inglês traduziu como Sunday, dia do sol, o domingo. E agora vem a igreja romana e diz assim: nós devemos celebrar o dia santo, o domingo, porque nele Jesus ressuscitou. Jesus deixou uma cerimônia para celebrarmos a ressurreição. Isso está em Romanos, capítulo 4, ou capítulo 6, versos 4 a 6. É o batismo. Porque quando eu me batizo, eu sou sepultado como Cristo foi. E eu nasço para uma nova vida. O domingo não celebra a ressurreição de Cristo. O domingo é uma mentira, pregada pelo Império Romano desde o 4º século, e que foi mantido no catecismo. E, infelizmente, as igrejas cristãs e protestantes estão abraçando a mesma ideia. Deixa eu falar para você que me assiste. Nós não estamos trazendo essas verdades à tona para machucar ninguém. Não pense assim. Nós estamos trazendo essas verdades porque a palavra de Deus tem que ser exaltada. E quando a verdade de Deus for exaltada, o erro cairá por terra. Você pode ler a Bíblia do Gênesis a Apocalipse e você nunca vai encontrar um texto santificando o domingo. Mas eu ofereço para você 104 textos sobre o sábado e falando da santidade desse dia. Eu queria que você entendesse de que a mudança na lei de Deus é o cumprimento da profecia de Daniel 7:25. Por favor, entenda mais uma coisa. Isso não tem nada a ver com você, meu irmão católico. Não tem nada a ver com você agora. Eu estou falando de uma obra que o anticristo iniciou desde o 4º século, por mãos de um imperador e depois por mão de um sistema que dura toda a Idade Média. Eu estou falando para você de um poder que atua há séculos contra a lei de Deus. Isso não tem nada a ver com você. Eu queria que você entendesse uma outra coisa. Igreja não salva ninguém. Igreja não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Atos 17:30 declara de que Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Quando eu não conheço uma doutrina, eu não serei cobrado por ela. É por isso que eu tenho que aprender a verdade de Deus. Um outro detalhe. Jesus disse em João 10:16 que ele tem muitas ovelhas que ainda estão não estão no seu aprisco. Apocalipse 18:4 faz um último apelo para o povo de Deus. Sai de Babilônia, sai da confusão religiosa. Isso aqui é confusão religiosa. Ao longo da história, o diabo tem trabalhado para alterar a lei de Deus, para confundir as pessoas. E vocês vejam que isso é história. Mateus 5:17 e 18. Cristo declarou: não penseis que vim revogar a lei aos profetas. Eu não vim para revogar,
eu vim para cumprir. São João 14,15, Jesus declarou: se me amam, ou se me amais, vocês guardarão os meus mandamentos. A lei de Deus que eu obedeço é uma expressão do meu amor por Cristo. Não é um caminho para a salvação, é um fruto da salvação. Não pense que os adventistas, com sua ênfase na lei de Deus, eles são legalistas. Porque a igreja adventista não ensina que você tem que guardar a lei para ser salvo. Pelo contrário, a igreja adventista ensina que só obedece a lei quem é salvo. Porque a obediência é uma evidência de que Cristo tomou conta do coração. Agora, Jesus não salva ninguém para ficar na desobediência. Não pense você que Jesus salva você para você continuar quebrando os mandamentos. Não. Jesus te salva para você obedecer. E eu faço uma outra pergunta. Por que é que dos 10 mandamentos atacaram o sábado? Atacaram o segundo mandamento? Porque o problema do povo de Deus ao longo da história sempre foi a idolatria. Os cativeiros do povo de Deus no passado foram por causa do pecado da idolatria. E eles arrancaram do mandamento: não farás para ti imagem de escultura, para manter o povo na idolatria. Mudaram o sábado pelo domingo, por quê? Porque o sábado, o quarto mandamento da lei de Deus, é o único mandamento que apresenta a Deus como Criador de todas as coisas. E porque Ele é Criador, diz Apocalipse 14, 6 e 7, Ele merece a nossa adoração. Mas o diabo, o inimigo, ele sempre quis ser adorado no lugar de Deus. E aqui está em Daniel, o pano de fundo de Daniel é o grande conflito entre o bem e o mal. Ou seja, o diabo quer ser adorado e ele ataca o único mandamento que manda os seres humanos adorar a Deus. E nós devemos fazer isso no sábado, o 7º dia da semana, o dia que Ele criou para ser adorado. Você pode adorar a Deus na segunda, na terça, no domingo? Pode. Deus vai aceitar a sua adoração? Vai. Mas se você também adorar no sábado, não tem como fugir disso. Qual será a sua decisão? Diante das verdades que a palavra de Deus nos ensina hoje, qual será a sua decisão? Eu queria conversar com você que está em casa. Eu sei que o estudo de hoje está trazendo revelações surpreendentes para você, mas eu quero repetir. Nós não estamos trazendo esse tema à tona para tocar em feridas de ninguém, para ferir você. Eu nasci numa família católica e até aos 13 anos eu fui um católico. Eu fui batizado nessa igreja, fui crismado nessa igreja, fiz a minha primeira comunhão. Mas com 13 anos eu comecei a ter contato com a Bíblia. E eu comecei a descobrir coisas que estavam na Bíblia, que a minha igreja não estava ensinando. E eu tomei uma decisão. A decisão de seguir o que a Bíblia orienta e nada mais. Talvez você agora tenha que responder uma pergunta também. Está você disposto a tomar decisões? Será que Deus não está chamando você e a mim para um novo caminho, um novo começo? A palavra de Deus nos apela agora. E você vai ter o tempo agora de pensar nisso. Enquanto ouviremos essa música, eu queria que você pensasse: estou eu pronto para tomar decisões em minha vida? O que vou fazer com as verdades que eu estou descobrindo? Eu quero uma igreja que com o seu louvor perfume o meu trono, dando-me esse lugar. Igreja que saiba fazer diferença entre o bem e o mal. Onde está a igreja que foi perdoada e libertada do castigo atroz? Aquela que vê ao que está caído
estende a mão e concede o perdão. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompa as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompa as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade.